Jovem Pan News, eleições 2024. E a gente começa falando, é claro, de eleições. 3 das 7 maiores cidades do estado terão segundo turno na disputa pelas prefeituras. Os embates vão ocorrer aqui em Curitiba, em Londrina e em Ponta Grossa. Os eleitores dessas 3 cidades vão voltar então para as urnas eletrônicas aí no fim deste mês para decidir quem serão os representantes no Executivo Municipal nos próximos 4 anos. Em Curitiba, que tem o maior eleitorado do Paraná, a disputa vai ser entre Eduardo Pimentel do PSD e Cristina Grêmio do PMB. Eduardo Pimentel conquistou 313.347 votos, representando 33,51% do total. Cristina Grêmio recebeu 291.523 votos, ou seja, 31,17% do total. Luciano Dutti, do PSB, ficou na terceira posição com 181.770 votos, fechando aí a votação com índice de 19,44%. Nélia Prevô, do União Brasil, ficou um pouco mais aí de 60.675 votos. Luizão Goulart, do Solidariedade, teve 41.271. Maria Vitória, do PP, teve 20.497 votos. Roberto Requião, do Mobiliza, conseguiu 17.155 votos. E Andréa Caldas, do PSOL, conquistou 8.021 votos. Samuel de Matos, do PSTU, foi escolhido por 569 eleitores e Felipe Bombardelli, do PCO, teve 341 votos. Logo depois da divulgação desse resultado, os 2 candidatos que vão disputar o segundo turno em Curitiba foram até a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Em conversa com a imprensa, Eduardo Pimentel agradeceu o apoio no primeiro turno e reforçou que agora, para ele, o embate é direto. E agora, no segundo turno, é um momento importante de transparência, de um contra o outro. E dentro da regra do jogo, dentro das 4 linhas, mostrando para o eleitor curitibano quem tem as melhores propostas, quem está mais preparado. Porque nós vamos votar no dia 27, na próxima pessoa que vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. E as decisões que o próximo prefeito tomar nos próximos 4 anos, elas refletem os próximos 20 da nossa cidade. É um momento importante de serenidade, de tranquilidade. E agora é mostrar quem está preparado para administrar a cidade de Curitiba e quem não está. Nós não podemos cair numa aventura, no discurso fácil. Agora é manter a serenidade e a partir de amanhã, nas entrevistas, nas sabatinas, nos debates, nas visitas, mostrar o que nós queremos para a cidade de Curitiba. E eu estou muito animado, eu estou muito feliz. Cristina Grêmio afirmou que já esperava disputar o segundo turno e que sua campanha foi uma resposta a um pedido feito pela população curitibana. Eu falo com toda a humildade do mundo, não me surpreendo. Eu sabia que isso ia acontecer, porque a minha candidatura é orgânica, ela só existe porque o povo curitibano pediu. Eles queriam isso, são pessoas de vários setores da sociedade. Eu conversei ao longo do ano de 2023 inteiro com muita gente que me pedia para eu ser a voz dos conservadores na eleição de 2024. Entendi a demanda, era um desejo meu também como cidadã curitibana de ter alguém que me representasse no poder público. Não me sentia mais representada pelos grupos políticos que estão aí há tanto tempo. Via a cidade estagnada no tempo, muitas demandas sendo jogadas para baixo do tapete como se não existissem, títulos de cidade mais inteligente ou mais igualitária, mas não era o que a população pedia. Eu sou jornalista, como todos vocês, passei a vida ouvindo as reclamações do curitibano e a gente não pode tapar o sol com a peneira. Ouvimos aí os 2 que vão para o segundo turno e o terceiro colocado na disputa, que é o Luciano Dutti, reforçou que a derrota faz parte da democracia. E que os partidos que apoiaram a candidatura dele vão se reunir para definir agora o posicionamento da equipe nesse segundo turno. Vamos ouvir. Processo da democracia, né? Você disputa eleição, ganhar ou não ganhar é a consequência de um processo democrático. A gente vai fazer uma reunião amanhã entre os partidos que compuseram a nossa aliança e fazer uma discussão sobre o encaminhamento que a gente vai dar. 47.728 moradores de Curitiba anularam o voto. Outros 45.913 preferiram votar em branco. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu na capital do estado. Primeiro, é importante dizer que para a classe política, nos bastidores, não foi uma surpresa a Cristina Grêmio chegar ao segundo turno. E eu digo isso porque todo mundo acompanhava as pesquisas. Lembra que eu sempre dizia aqui que o político fala mal da pesquisa em on,
na frente da câmera, mas não faz nada por trás sem olhar os números, as pesquisas já demonstravam uma subida muito grande da Grêmio, principalmente nas últimas 2 semanas. E até as pesquisas publicadas, aquelas que vão ao conhecimento do público, já mostravam isso. A gente falou isso aqui, inclusive, em várias análises da Jovem Pan News, da RIC TV, que a Cristina Grêmio vinha em uma ascendência e que o movimento era esse mesmo. Na reta final, o Luciano Dutti tentou ali trazer todo o voto útil da esquerda, ele foi até vitorioso em parte nesse processo, mas ocorre que o público de Curitiba é conservador. Se você somar a votação do Pimentel com a Grêmio, nós temos quase 65% dos eleitores que foram às urnas. É muita coisa, é muita coisa. Então a esquerda não teve espaço para crescer mais do que os 19 do Luciano Dutti. Teve mais alguma coisinha ali com o Requião e com o PSOL, com a Andréa Caldas do PSOL, mas mesmo somando os outros 2 de esquerda, não daria para o Luciano Dutti chegar perto da Cristina Grêmio, que foi a segunda colocada. O que teremos a partir de agora? Teremos um segundo turno bastante quente aqui em Curitiba, bastante quente. O tom dos discursos já foram dados, né? Cristina Grêmio reforçando, dobrando a aposta no voto ideológico, na discussão de valores ideológicos para a cidade, e Eduardo Pimentel falando sobre gestão pública, a importância de se ter experiência na gestão da cidade. Na minha avaliação, Pedroso, os dois têm os seus quadrados de conforto e os seus quadrados de desafios. O Pimentel vai ter que se esforçar para falar com esse público mais ideológico. A campanha dele não conseguiu fazer isso. Inclusive, creio que a campanha do Pimentel vai ter que fazer alguns ajustes aí na comunicação, principalmente na comunicação digital. Ele não foi bem nisso. Tanto é que a Grêmio encontrou espaço livre para crescer entre o público conservador de Curitiba, porque ela navegou praticamente sozinha em relação ao Pimentel nas redes sociais. Agora, a Grêmio também vai ter que debater a gestão mais pesada da cidade. Proposta, conhecer números, o curitibano pede muito isso de seus gestores, e aí o Pimentel vai melhor que ela. Então, são 2 desafios e 2 zonas de conforto. Vamos ver quem vai sair melhor no final do mês. Exatamente isso. As duas candidaturas, eles têm suas forças e fraquezas, mas vamos lá, alguns aspectos, até para pegar e desdobrar alguns desses que você já levantou, Mark, valem a pena ser observados. O primeiro deles é o seguinte: a turma, ali do Palácio 29 de Março, da Prefeitura de Curitiba, que acreditou que a mesma receita de bolo que foi suficiente para vencer a eleição em 2020, ou seja, uma campanha pouco politizada e muito ali focada em alguns números, resultados, se mostrou insuficiente. E é claro que seria insuficiente. Vamos lá, 2020 foi uma eleição de pandemia, foi uma eleição muito diferente, as pessoas não conseguiram sair de casa, as pessoas estavam temerosas, elas foram muito conservadoras no sentido de tentar fazer a manutenção do que estava posto. Então, muitas vezes ficou uma ilusão, Mark, que simplesmente replicar aquilo ali daria certo. E mais do que isso, teve uma avaliação estratégica equivocada. Trouxeram o PL para a chapa, mas acharam que poderiam esconder de alguma maneira ali o apoio do Bolsonaro, e esses votos acabaram escorrendo pelo dedo. Quando você trouxe também o aspecto da votação mais à esquerda, de fato, Curitiba vem se confirmando uma capital bastante vocacionada ao voto conservador. Talvez isso tenha, conexão direta, inclusive com os bons dados que nós temos aqui em outras esferas. Por isso, 2016, quando o último segundo turno que nós tivemos, também foi à direita. Mas vamos lá, eu falei dos problemas ali da campanha do Eduardo Pimentel, agora ele tem que se concentrar talvez em escutar mais o que os seus próprios eleitores, o que parte da sua campanha, lhe indica que tem que dar essa guinada, talvez, olhando também para satisfazer esse eleitor de voto mais ideológico. Da Cristina Grêmio, ela conseguiu identificar essa necessidade, essa demanda por um voto um pouco mais apimentado, um pouco mais aguerrido. O que ela vai precisar durante esse período agora que se inicia no segundo turno, Mark, é mostrar que ela não será um Gustavo Frutti. Por que isso? Que era alguém que tinha um discurso muito intenso, muito forte, inclusive em dado momento contra o PT, contra as esquerdas, mas quando caiu na gestão a dificuldade de fazer ali a condução da máquina pública, levou ele a não ser nem conduzido ao segundo turno quando tentou a reeleição. Ou seja, será uma eleição bastante pesada, com muita desconstrução
em que os dois serão colocados em xeque sobre suas trajetórias, mas principalmente sobre sua capacidade de levar Curitiba adiante. E já antecipar um debate aqui que vale para as outras cidades também, sobre os tais apoios do segundo turno. Muita gente agora começa a debater, setores da imprensa, quem será que o fulano vai declarar apoio? Eu compreendo que isso é muito antigo, ainda mais em tempos modernos de redes sociais. E por que disso? Eu não creio, por exemplo, que nenhum dos dois candidatos queiram o apoio do Luciano Dutti. Não vejo o Eduardo Pimentel querendo o Luciano Dutti e muito menos a Cristina Grêmio. Até porque os dados são claros, 65% dos eleitores são conservadores e rejeitaram essa ideia de centro-esquerda. E mesmo os candidatos que estão no centro, na direita, não sei se eles querem o apoio deles. Vamos lá, Neile Prévost fez aí 6, 7% dos votos. Será que alguém quer o Neile Prévost na campanha? Eu creio que não. Acho que podem querer sim os vereadores. União Brasil em Curitiba fez 4 vereadores. Eu acho que talvez a disputa seja maior em quem tem voto de verdade, em quem fala com a sociedade de verdade e não nessas estruturas partidárias que se mostram cada vez mais distantes da população, Pedroso. É exatamente isso. Vamos lá. Essa mística de que precisamos trazer ali o candidato que fez 2, 3%, isso é balela. Balela, porque o eleitor naturalmente ele acaba fazendo suas escolhas. Essa capilaridade, como o Mark está fazendo o alerta dos vereadores, agora eleitos, agora com suas bases de votação muito explícitas, ela sim tem a capacidade de impactar o que pode acontecer nesse segundo turno. Mas enfim, Mark, o debate vai ser muito intenso e muitos desses mitos que as pessoas foram construindo, eles vão caindo por terra. Talvez se eles escutassem mais o Jornal da Manhã, alguns erros não teriam sido cometidos. Um deles, a gente já antecipou aqui, que esse debate nacional, esse debate ideológico seria a grande locomotiva dessa eleição. Para quem apostava em asfalto, manilha, buraco e posto de saúde, saiu enganado. Vamos rodar o estado. Outra cidade que terá segundo turno é Londrina. A disputa será entre o deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, e a professora Maria Tereza, do Progressistas, que é a ex-secretária de Educação da cidade. Tiago Amaral teve 113.032 votos, chegando a 42,69% do total. Já a professora Maria Tereza conseguiu 62.590 votos. Tecílio Turinho, do MDB, conquistou 28.894 votos. Diego Garcia, do Republicanos, teve 22.751 votos. E Barbosa Neto, do PDT, 20.616 votos. Coronel Vila, do PSDB, teve 11.897 votos. Isabel Diniz, do PT, 8.890 votos. Em conversa com a imprensa, Tiago Amaral ressaltou que está animado para seguir na disputa pela prefeitura nesse segundo turno. Mostrou claramente que Londrina quer mudança, né, que a gente precisa de um novo tempo para a nossa cidade. Essa votação foi muito expressiva, votação muito forte. Nós concorremos contra candidatos fortes, né? Foram grandes nomes que tiveram na eleição, nomes assim que realmente devem ser considerados. E esse resultado, mesmo diante de grandes candidatos, e essa expressiva votação que nós tivemos demonstra claramente o momento de transformação que chegou a hora realmente da direita comandar a nossa cidade, liderar Londrina de volta para o desenvolvimento, para a referência econômica do nosso estado. A candidata, a professora Maria Tereza, também demonstrou otimismo para seguir em campanha no segundo turno. A expectativa é vencer. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar, ouvir todas as pessoas novamente, andar por toda a nossa cidade de Londrina. Tenho apoios importantes, como o prefeito Marcelo Bellinati, o Eduardo Tominaga, que está aqui, e a gente fez uma campanha linda, uma campanha limpa, uma campanha de paz, e eu acho que para o segundo turno é essa a expectativa, né? Intensificar a nossa comunicação com as pessoas, falar com todo mundo e ouvir muitas sugestões e agradecer todos esses votos que me colocaram no segundo turno. Em Londrina, 12.682 eleitores anularam o voto e outros 11.212 votaram em branco. Em Londrina, sim, a eleição indo ao segundo turno foi uma surpresa, porque as pesquisas mostravam a possibilidade maior do Tiago Amaral vencer no primeiro turno. A própria campanha dele estava preparada para isso. Claro que na frente da Câmara eles vão dizer que não, que toda eleição pode ser disputada em 2 turnos, mas a campanha dele estava preparada para levar no primeiro turno e não conseguiu. E por que é interessante observar isso? Londrina, assim como Curitiba, é uma cidade conservadora. É só olhar o perfil do eleitor.
E a candidatura da Maria Tereza é mais de centro, uma centro-esquerda, inclusive. Ela, muito conectada, foi secretária do Bellinati, que é um prefeito do PP também, que conversa muito bem com a centro-esquerda. Há quem indica, inclusive, Pedroso, que Marcelo Bellinati pode ser o nome da centro-esquerda até ao governo do Paraná daqui a 2 anos. Então, o Thiago Amaral não conseguiu, a campanha dele não conseguiu envolver totalmente esse eleitor de centro-direita, e a eleição foi ao segundo turno. E é uma eleição que zera o jogo lá em Londrina, porque vai ser uma eleição agora que os tempos de TV são iguais, que os espaços serão iguais, e vai ser uma eleição do Thiago Amaral, que tem muita força com esse público conservador. Há uma aliança lá do governador com o presidente Jair Bolsonaro, importante lembrar. Então a impressão que se tem é que o Thiago já deu tudo que tinha, porque ele tem o apoio do governador, do partido do governador, e também tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Barros, que é o deputado federal mais votado da região e a voz do Bolsonaro no Paraná, estavam juntos nessa parada e não deu. E agora vai ter toda a máquina da prefeitura, que não é um poder menor, em uma disputa de segundo turno. Acho que vale acompanhar de perto a eleição lá no norte do estado, viu, Pedro? Inclusive porque ali tende a ser um grande destino de forças e apoios, né, dessa centro-esquerda, inclusive de parte do grupo ligado ao PT, porque poucas cidades lhes restaram, Mark, que eles podem ter uma disputa real, que podem alcançar de alguma maneira o poder. Eles tinham expectativa em Guarapuava, não conseguiram alcançar. Tinham alguma expectativa de crescer em Ponta Grossa, não conseguiram alcançar. Londrina, que tem uma base forte, né, dessa centro-esquerda, pode ser justamente esse destino. A gente percebia ali, né, até pelo rosto do Thiago, um rosto um pouco mais abatido, um pouco mais cansado. Claro, pelo ritmo de campanha, mas também pela frustração de não ter alcançado a vitória que se imaginava nesse primeiro turno. Enfim, Londrina tende a ser muito, muito disputada, até porque parte da máquina da prefeitura, Mark, que não acreditava na vitória ou nas possibilidades de vitória da Maria Tereza, agora começam a vislumbrar essa chance. Então quem estava indo ali, sabe, naqueles 6 volts, né, meia carga, agora talvez venha de carga cheia, 12 volts ali, para dar um gás de fato na campanha. Gostei dessa análise aí. Como é que é? 6 volts e 12 volts? Isso, meia carga ou carga cheia, né? É isso, o pessoal tá energizado, então, lá em Londrina. E se a gente tá falando de surpresa, Ponta Grossa, então, amigo, reviravolta. Ponta Grossa que sempre nos brinda com uma grande audiência. Bia, vamos falar dos Campos Gerais. É isso, Ponta Grossa também vai ter segundo turno. Mabel Canto, do PSDB, e Elizabeth Schmidt, do União Brasil, são as candidatas que vão disputar a preferência dos eleitores no próximo dia 27. A candidata tucana recebeu 51.338 votos, o que representa 27,87% do total. Já a atual prefeita conseguiu 50.684 votos, 27,51%, a diferença muito próxima. O deputado estadual Marcelo Rangel, do PSD, teve 38.815 votos, ou 21,07% do total. O deputado federal Aliel Machado, do PV, teve 35.948 votos, representando 19,5% do total. Dr. Magno, do Novo, teve 7.438 votos, ou 4% do total. Mabel Canto comemorou o resultado junto com apoiadores na última noite. Agora nós vamos ouvir o que ela falou durante essa celebração de ida para o segundo turno. Pessoal, ó, primeiro turno foi. E no segundo nós vamos fazer o quê? A candidata e a atual prefeita Elizabeth Schmidt também se manifestou sobre a possibilidade de disputar o segundo turno. Eu estou me sentindo feliz, realizada, justamente porque a gente pôde mostrar o que nós fizemos em 4 anos. Então, nesse momento, é um momento de agradecimento. Agradecer a todos aqueles que acreditaram em nós. Então, nós estamos muito felizes. 6.473 pessoas anularam o voto em Ponta Grossa e outros 6.554 eleitores votaram em branco. Que reviravolta em Ponta Grossa. Elizabeth Schmidt, atual prefeita, começou esta campanha em último nas pesquisas. Dos principais nomes ali, ela estava em último. Conseguiu terminar no segundo turno. Ela não tinha partido quando entrou na disputa, é importante falar, né? O Marcelo Rangel, né, tomou o partido dela, o PSD, para ele mesmo sair candidato. Eles eram um grupo só, brigaram,
ele ficou com um partido, ela teve que buscar outra legenda e então se refez do zero, o que é impressionante. A cidade entendeu que ela merecia estar nesse segundo turno, deixando bem claro que o grupo que existia antes foi rachado ao meio e que ela ficou com a maior parte. Tanto é que foi para o segundo turno. E até agora ninguém conseguiu entender direito o que fez Marcelo Rangel, o irmão dele, o Sandro Alex, que dominam ali essa fração do PSD em Ponta Grossa, Pedroso. O que me dizem muito lá na cidade é o seguinte, que a pecha de traidor pegou no Marcelo Rangel e em tempos de internet as pessoas compreendem mais as nuances do debate. E ela foi ao segundo turno junto com a Mabel. E o mais interessante é que é a mesma disputa do ano passado. As duas também que disputaram o segundo turno nas eleições de 2020. Exatamente, você trouxe um elemento aqui, né? Essa disputa pessoal entre Elizabeth e o Marcelo Rangel, pelo visto, vitimaram e com muita força o ex-prefeito. Tanto essa questão da pecha de traidor, Mark, que pegou em alguns setores, mas também existiu uma campanha muito intensa de desconstrução da gestão dele, do que ele fez, da questão das emendas, enfim, foi uma campanha muito bem articulada. A gente pode dizer que a Elizabeth e o time dela, né, o mago ali, fez a sua magia e desconstruiu o antigo padrinho político da atual prefeita e conseguiu obter esses votos. Mas também existem erros de campanha ali, Mark. Muita gente falando, olha, existiu um certo salto alto da turma do Rangel, que quis conduzir um pouco da sua campanha. Pelo visto, isso não foi bem aceito em Ponta Grossa, que inclusive é o único município, né, que você tem o Sérgio Moro conseguindo ter um dos seus apoiadores tendo um desempenho positivo. Nos outros municípios ele foi, né, teve um resultado bastante precário. Enfim, Ponta Grossa vai determinar parte dessa geopolítica do Estado para 2026. Se o grupo da Mabel avança, fortalece um pouco da turma do Ricardo Barros, se a Elizabeth consegue a manutenção da prefeitura, você tem ali talvez um resquício de um lavajatismo se mantendo firme nos Campos Gerais. Ou seja, um segundo turno animado, que também deve ser, né, ali premiado com muita baixaria, que é o que a gente já viu nesse primeiro turno. Aliás, a campanha em Ponta Grossa foi a campeã da baixaria, né? Live em rede social e troca de ofensas e acusações. Não que Curitiba não tenha sido parecido na reta final ali. Os segundo turnos no Paraná, pelo jeito, vão ser muito permeados por essa discussão mais rasteira. Daqui a pouco a gente vai fazer essa análise do Paraná que sai das urnas, trazer os detalhes de como cada grupo político teve seu desempenho nessas eleições em todo o estado. Vamos falar do resto do estado, Bia? Vamos falar de Maringá. É isso, porque nós temos outras 4 grandes cidades que já definiram as eleições em primeiro turno, municípios que poderiam ter uma segunda rodada de votações, mas já liquidaram essa fatura. Maringá, Silvio Barros, do Progressistas, conquistou 131.819 votos, vencendo então as eleições. No segundo lugar ficou Edson Skybora, do PSD, com 44.004 votos. Humberto Henrique, do PT, teve 17.321 votos em Maringá. Evandro Oliveira, do PSDB, conseguiu 7.421 votos. E o Pastor José do Mobiliza 480 votos. Silvio Barros falou sobre a conquista e também sobre a oportunidade de mais uma vez estar à frente da Prefeitura de Maringá. O que eu tenho para dizer é muito obrigado. Agradecer de coração a confiança e agradecer também a Deus por ter me permitido isso. Agora, o que podem esperar é tudo aquilo que a gente colocou no plano de governo, aquilo que nós assumimos de compromisso durante a campanha, será entregue, porque, como vocês já sabem, a gente assume compromisso que a gente vai cumprir. E teremos o apoio, com certeza, de uma boa Câmara de Vereadores, teremos a possibilidade, eu espero, de começar o processo de transição o mais rápido possível. Vamos conversar com o prefeito Ulisses Maia sobre isso, para que a gente possa dar sequência e velocidade ao atendimento das expectativas dos maringaenses. 7.543 pessoas anularam os votos em Maringá, outros 6.371 votaram em branco. Maringá deu esperado, né? A família Barros mantendo a sua superioridade política na cidade, Pedroso. As pesquisas já mostravam isso. Essa construção desse resultado já começou bem antes das campanhas entrarem nas ruas, né? Grandes alianças políticas foram feitas e a atual gestão não conseguiu emplacar o seu sucessor. Exatamente, né? A gente já previa que as forças políticas se reorganizariam, os Barros conseguiram retomar, né? Ulisses Maia, o atual prefeito, já foi do grupo do Ricardo Barros, foi uma divisão, uma cisão, agora os antigos padrinhos políticos dele retomam diretamente a prefeitura, que já foi liderada pelo Ricardo, pelo pai Silvio, pelo próprio irmão Silvio,
e agora eles assumem ali. Marque, as forças estão se reorganizando com muita força para 2026. Alguns ganhando, outros perdendo, mas Maringá deu o previsto conforme a gente já antecipou. Já em Cascavel, quem venceu a corrida pela prefeitura foi Renato Silva, do PL. Renato Silva teve 95.168 votos contra 31.852 do segundo colocado, o deputado estadual Márcio Pacheco, que concorreu pelo Progressistas. Edgar Bueno, do PSDB, conseguiu 26.295 votos e a professora Línia, do PT, teve 15.384. Renato Silva também falou com a imprensa assim que soube do resultado. Ele estava ao lado de apoiadores. Vamos conferir. Governar com justiça, governar com amor, esse é o grande desafio que vamos enfrentar. Da forma que vinha sendo governado pelo prefeito Paranhos, não muda o batidão, continua na mesma velocidade, com os mesmos princípios, com a mesma responsabilidade que o prefeito Paranhos. 5.210 eleitores anularam o voto em Cascavel, outros 5.243 votaram em branco. Cascavel, o Renato Silva teve uma vitória maiúscula. A eleição lá foi movimentada, teve baixaria também, teve troca de acusações e é uma vitória do governador Ratinho Júnior. O grupo dele é que montou essa chapa junto com o prefeito Paranhos, atraiu ali o Henrique Mecabô do Partido Novo para compor essa chapa, conseguiu ali fazer o que eles chamavam de melhor da experiência com a juventude, deu certo, uma vitória importante do grupo do governador do estado. Ali é uma vitória maiúscula, inclusive, do grupo político Paranhos, diferente talvez de alguns outros municípios, conseguiu transferir parte da sua boa aprovação para o seu vice e eles levam. O que a gente percebe, Marque, é que o que continua acontecendo ali em Cascavel, o Edgar Bueno tem o seu percentual de votos e o Márcio Pacheco, deputado estadual, que apostava que essa poderia ser a sua eleição, de fato não foi suficiente para conseguir conquistar nem a segunda colocação, que poderia lhe projetar como o grande oposicionista da gestão. Ele, no caso, talvez o movimento de sair do partido, sair do Republicanos para poder ir para a disputa, talvez não tenha sido melhor. E essa é uma derrota do Sérgio Moro também, que investiu no Márcio Pacheco e ele não chegou nem no segundo lugar. Para fechar aqui as principais cidades do estado, Foz do Iguaçu, por lá quem venceu a disputa foi o general Silvio Luna, do PL, com 73.522 votos. Em segundo lugar ficou o ex-prefeito Paulo McDonald, do PP, com 47.775 votos. Além disso, Ayrton José, do PSB, teve 16.166 votos. Sames da Silva, do PSDB, conquistou 6.856 votos. Outros candidatos aqui, o Zé Elias, do União Brasil, teve 1.797 votos. Jurandir de Moura, Latinha, da Rede, teve 277 votos. E Sérgio Caymmi, do PMB, em Foz do Iguaçu, teve 227 votos. O vencedor das eleições em Foz do Iguaçu, o general Silva Luna, comemorou a vitória. Agora começou, terminou o processo eleitoral, agora é unir todos. Aqueles que tiverem seus partidos, a hora da gente sentar, se reunir, e sou mais forte, todos por uma mesma fonte. Qualquer que seja o candidato, qualquer que seja o partido, vamos nos unir por uma mesma voz e colocar em prática agora os nossos projetos. Então não vamos dizer que nós percebemos a vitória em primeiro turno, mas construímos essa vitória em primeiro turno. 5.243 eleitores anularam o voto em Foz do Iguaçu. Na cidade também, outros 3.722 votaram em branco. Olha, Foz também teve essa aliança aí do governador Ratinho Júnior com o grupo do presidente Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro gosta muito do general Silvio Luna, foi o seu nome no comando da Itaipu Binacional e o governador também embarcou nesse processo, uma vitória importante também nesse mapa estadual. Ter justamente o ex-presidente, diretor-presidente de Itaipu vencendo as eleições, Mark, talvez sinalize que as escolhas que eles fizeram de realmente investir na região, que transformaram o general, que era um estrangeiro, vamos dizer assim, na própria cidade de Foz, impacta e os eleitores têm essa lembrança desses investimentos e dessas transformações. De fato, essa parceria Bolsonaro-Ratinho Júnior se mostrou bastante eficiente na maior parte das cidades aqui do estado e surpreendeu muita gente que eles tenham levado no primeiro turno, levando em consideração que o Paulo McDonald tentou ali tracionar muito na reta final, mas não foi suficiente. E também nessa disputa estadual, o Sérgio Moro tinha um candidato ali que fez 1 ou 2%,
foi mal nesta disputa. Agora 7h34. Repita. 7h34. Eu vou liberar Maringá agora, que vai para a programação local, mas a gente segue por aqui falando de uma cidade importantíssima do estado, que é São José dos Pinhais, aqui na Grande Curitiba, que teve reeleição da atual prefeita Nina Singer, já agora no primeiro turno. Exatamente. Ela recebeu 81.739 votos contra 60.405 do segundo colocado, que foi o deputado federal Geraldo Mendes, do União Brasil. Em terceiro ficou Wilson Cabelo, do PT, que somou 6.772 votos. É isso, Pedroso. Muito se falou da eleição em São José, que estava disputada, que estava pau a pau. Coloca para mim, por favor, Bruno, de novo, para quem está na live, o número ali de São José dos Pinhais, até para a gente retomar isso, por favor. Mas muito se falou que estava voto a voto, e não foi tão assim. A Nina Singer fez quase 55% dos votos, é bastante para um primeiro turno, e o segundo colocado, 40%, né? E é uma vitória importante também de Ratinho Júnior, do grupo dele, que fez bastante campanha lá para Nina Singer, inclusive. Opa, ali o Ratinho Júnior entrou de cabeça na campanha, inclusive na construção da chapa. A gente pode dizer que a maneira como foi construída, os apoios e tudo mais, passou diretamente pelo governador, que tem uma diferença muito grande em relação ao próprio Geraldo Mendes e conseguiu se impor. Quando a gente olha para a região metropolitana, Mark, a força do Ratinho Júnior fica muito mais evidente até do que talvez aqui em Curitiba. Você percebe que ele conseguiu ir bem em Campo Largo, foi bem em Fazenda Rio Grande, Colombo da mesma maneira. Enfim, vamos falar de todos esses lugares aí, Pedro. Vamos lá. Vamos trazer a Bia já, então, trazendo o resultado de Colombo. Vamos, com a região metropolitana, em Colombo, uma cidade com mais de 230 mil habitantes, quem venceu a disputa foi Helder Lazarotto, do PSD, com 79.339 votos. Bete Pavim, do MDB, teve 20.571, Sérgio Pinheiro, do Novo, teve 5.702 e Fernando Sangue Laranja, do PT, teve 2.405 votos em Colombo. Então, trazendo o detalhe aí dessas eleições lá em Colombo, Pedroso, e reforçando aquilo que você vem dizendo. Então, aqui na região metropolitana, o governador conseguiu emplacar vários aliados. Exatamente, principalmente aqueles que estavam ali, né, no caminho da reeleição, teve uma trajetória muito facilitada. Enfim, se a gente discutia cuidar do quintal, a região metropolitana foi cuidada. Vamos para o litoral do estado. Por lá, o novo prefeito de Paranaguá será Adriano Ramos, do Republicanos, que conseguiu 58 mil votos. Além dele, André Pioli, do PSD, teve 18.847 votos e o ex-deputado Galo, do PSB, conquistou 1.419. O Reinaldo, da Autoescola Emanuel, do PMB, teve 842 votos. A Roselane Barroso, do PL, teve 614 e Magin, do PDT, teve 578 votos. Vamos seguindo aqui, falar agora de Guarapuava, que teve uma eleição impressionante e foi decidida ali, Bia, nos 48 do segundo tempo. Se teve alguma eleição aqui que a gente já falou com votos apertados, presta atenção nos números de Guarapuava, no centro-sul do estado. A disputa foi muito acirrada, mas quem venceu foi o Denilson Baitala, do PL. Ele somou 37.180 votos. E o segundo colocado teve 37.119 votos. Foi o doutor Antenor, do PT. Ou seja, foram 61 votos de diferença que fizeram o vencedor aí, o candidato do PL. O Celso Góes, do Cidadania, teve 23.751 votos. E o Samuel Ribas, do União Brasil, conseguiu 1.449 votos. É isso. Então, Guarapuava teve ali a decisão bem no finalzinho. E foi muito importante o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo saiu na última hora apoiando o Baitala e isso deu um gás extra na campanha. Além disso, o Samuel, que era candidato pela União Brasil, retirou a candidatura em favor do Baitala. Então você vê ali que houve uma união de forças no fim e tiraram a eleição do PT. E por que isso não é menor? Porque o PT tinha escolhido Guarapuava num ponto de vista nacional. Qual era a conta do PT? Que ele ia ganhar uma cidade polo do agronegócio, e fez esse estudo e viu que Guarapuava podia ser esse local. E não conseguiu, né? Houve ali uma força da centro-direita na cidade e varreu o PT da cidade. Falar em varrer PT, olha só, vamos fazer agora essa análise estadual, Pedroso, que é o Paraná que sai das zonas. Vamos lá. O PT foi varrido do estado. O PT ganhou 3 prefeituras, gente. 1, 2, 3. O PT foi varrido do Paraná. Acho que é a primeira análise que se pode fazer aqui. Um partido que tem o poder federal,
que é uma força inquestionável, que dirige grandes estruturas aqui no estado, não conseguiu fazer muitos prefeitos. O grande vencedor deste primeiro turno é o grupo do governador Ratinho Júnior. Eu falo isso com base em dados. O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos, 164. E é importante falar isso aqui porque houve aquela campanha contra os 55, né? Muita gente compartilhou aqueles vídeos, mas ao que parece, principalmente no interior do estado, isso não surtiu tanto efeito assim, porque o PSD se mantém sendo o partido com mais prefeituras, 164, né? Isso sem contar as que estão em disputa no segundo turno. As duas principais cidades do Paraná têm candidatos do PSD no segundo turno, Curitiba e Londrina. Aí o segundo partido com mais prefeituras é o PP, com 61. Então, o PSD tem 100 prefeituras, mais de 100 prefeituras mais do que o segundo colocado, que é o PP com 61 cidades. Depois vem o PL com 52 cidades, o MDB com 30 cidades, União Brasil com 29, o Republicanos com 16, o PSB com 14, o PSDB com 10, o Podemos com 8, o PDT com 5, o PRD com 3, o PT com 3, o Cidadania com 2 prefeituras, o Novo com 1 prefeitura e o Solidariedade com mais 1 prefeitura. Esse é o mapa político que sai das zonas desse primeiro turno, Pedroso. Das 10 maiores cidades, o grupo do governador conseguiu a vitória em 5, em 2 a disputa foi para o segundo turno, Curitiba e Londrina, e perdeu Ponta Grossa, que é uma vitória importante para o grupo, como você já falou, do Sérgio Moro, mas o resultado final é que o grupo do governador conseguiu ter essa supremacia em relação ao número de cidades dirigidas pelo partido dele. Quando a gente olha para o estado, você convida, né, a fazer essa análise por partido, a gente pode talvez integrar pensando em grandes grupos políticos. Você é certo, o Ratinho Júnior sai vencedor dessa disputa. É claro que poderia existir uma expectativa de um desempenho melhor, principalmente aqui na capital, mas aqui o que a gente pode atribuir, também olhando para essa questão dos grupos, um dos grandes derrotados talvez nesse pleito, nesse primeiro turno, foi o grupo do Rafael Greca, que tentava de alguma maneira projetar sua influência para o estado e não conseguiu resolver. Quando a gente amplia e olha para a questão do Sérgio Moro, a gente tenta ler esse lavajatismo também. Ele saiu menor do que ele se projetou, ele fez uma aposta intensa em colocar a esposa de vice do Nélé Prévost, o que não trouxe o resultado esperado. Em outras cidades que ele fez apostas ali de tentar ter um protagonismo, assumir, não conseguiu. A gente percebe uma diferença entre a postura dele e do Deltan Dallagnol, que conseguiu consolidar talvez uma liderança, elegeu prefeitos, elegeu vice-prefeito, fez ali uma composição, teve o segundo vereador mais bem votado aqui da capital, enfim, saiu um pouco melhor. A questão do Ricardo Barros garantiu, fez a lição de casa, em outros municípios perdeu, como é o caso de Cascavel, que ele apostava também do Márcio Pacheco, mas tem chances de ter mais uma vitória em Ponta Grossa. Enfim, Mark, a gente consegue perceber que a reorganização das forças políticas de fato aconteceu. E a aposta do PT, tanto em as cidades que ele disputou, mas também naquelas que ele ficou ali escondidinho, como é o caso de Curitiba, não se mostrou acertada. Enfim, se eles esperam ter algum resultado diferente em 2026, não deve ser no Paraná. É isso. É importante que o Pedroso falou aqui, né? Dos grupos políticos estaduais, vamos lá, né? O governador, que provavelmente terá um candidato, fez o maior número de prefeituras e está nos grandes centros com certa força. O Sérgio Moro, que também já declarou que quer ser candidato, não foi bem em Curitiba, a esposa dele era vice, ele prevou, eles não chegaram nem a 2 dígitos. Né? Também outras cidades como Cascavel, o candidato dele não foi bem, como Foz do Iguaçu, o candidato dele foi pior ainda, então ele não teve sucesso eleitoral até agora. Pode ser que tenha ali em Ponta Grossa, seria a única cidade comandada pelo morismo. E por que eu chamo o morismo? Porque o lavajatismo já rachou, né? O Deltan Dallagnol está em outro lado dessa trincheira e ele conseguiu ser mais assertivo, está nessa composição com o Eduardo Pimentel em Curitiba, está na composição de Cascavel, Pedroso, o vice lá do Renato Silva é do Partido Novo, então eles estão aí já jogando em lados opostos há algum tempo. E o Ricardo Barros, que também é uma força importante ser observada enquanto Estado, né, garantiu o seu quintal, como o Pedroso falou, e também tem a possibilidade de disputar
Londrina. Ele está lá em Londrina. Se, por acaso, né, a Maria Tereza vencer em Londrina, o Ricardo Barros vai dirigir as 2 maiores cidades do interior do estado, o que não é pouca coisa, e assim as forças políticas vão definindo o mapa do Paraná. Agora, 7h43. Repita. 7h43.